Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Aqui, professor José Marcos novamente, tá? Para a gente dar sequência à aula de semana passada, onde a gente começou a falar de divisão celular e agora a gente vai terminar esse assunto. A gente está aqui na segunda semana do PET 1, certo? Então a gente vai dar continuidade aí ao assunto divisão celular. Para quem não se lembra, eu recomendo que assista novamente o vídeo, pois na semana passada a gente falou sobre o princípio, né, a preparação da célula para se dividir. Então a gente fez uma revisão sobre núcleo celular, as partes que o núcleo apresenta, e também a gente falou sobre o primeiro processo, né, o processo de preparação da célula para entrar em divisão, que seria ali a intérfase, um período entre fases, entre divisões. Agora é importante que a gente vai falar aí dos dois tipos de divisão que uma célula pode apresentar, sendo o primeiro que a gente vai falar a mitose, certo? A mitose, ela é a divisão de células somáticas. Já a meiose, que será o segundo tipo, é a divisão aí de células gaméticas, a divisão de gametas, ou seja, é um tipo de divisão específico para espermatozoides e também óvulos, ok? Mas vamos dar continuidade aqui falando de mitose. No caso, a mitose, ela é precedida, como a gente falou na semana passada, pela intérfase, certo? A intérfase, ela é constituída aí de três subdivisões, G1, S e G2. Quem tiver na dúvida sobre essas três subdivisões, assista a aula de semana passada, pois lá a gente explica direitinho, ok? Depois que a célula passa por essas três fases, você tem então o início da mitose, o início aí da divisão, ok? Esta divisão, pessoal, ela é dividida em quatro fases, tá? Tudo em biologia tem uma subdivisão para que fique mais fácil a gente entender o processo como um todo. Se você fala de todo o processo de uma vez, sem parar, respirar e pensar naquilo como uma etapa isolada, o processo se torna muito grande, muito complexo. Então a gente divide em fases e entende o que acontece em cada uma delas. Aqui a gente vai dividir a mitose em quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? No nosso esquema, depois da telófase, você tem então a mitose concluída, ou seja, a partir de uma célula, você agora tem duas células. Ou seja, ela duplicou o seu material genético, ela duplicou todo o seu conteúdo interno, todas as suas organelas, para que as células filhas tenham exatamente o mesmo material que a célula mãe continha. Então, essa daqui a gente pode chamar de célula mãe, enquanto essas são as células filhas, as células resultantes desta divisão, ok? Então, repetindo, são quatro fases pelas quais uma célula somática passa durante sua mitose: prófase, metáfase, anáfase e também telófase, certo? A prófase é a fase mais longa dessas quatro, pois na prófase você tem toda aí uma preparação para que o material genético seja então dividido entre essas duas células que virão. Ou seja, você tem aqui a duplicação dos centríolos, onde esses centríolos vão se caminhar cada um para um polo. Por que você tem que separar eles em polos? Porque daqui a pouco vai acontecer isto. A célula vai se dividir. Então,
esses centríolos servem para dar tração, para puxar os cromossomos, cada um para um lado, tá? Você tem também a formação dos ásteres. O que seriam os ásteres? São estas estruturas aqui que eu estou pintando em vermelho, justamente para ajudar na fixação dos centríolos, para que eles tenham condições de tracionar os cromossomos, tá? Nesta fase também, além dessa preparação, deste posicionamento aí, tanto dos ásteres quanto dos centríolos, você tem a desintegração da carioteca. A carioteca, como a gente já sabe, a gente viu na semana passada, é a membrana que envolve o núcleo. Sem a carioteca, torna-se mais fácil você posicionar os cromossomos nos polos, o que vai acontecer daqui a pouco. Na metáfase, você observa então o grau máximo de condensação destes cromossomos. A gente viu na semana passada que durante a intérfase, cromossomos, ou melhor dizendo, o DNA, está na fase de cromatina, que é um estágio descondensado, onde esta molécula ela é uma simples fita, certo? A partir do momento que ela inicia a sua condensação, ela vai tomar este aspecto, que é geralmente representado, né? Esse aspecto condensado, onde a molécula torna-se um novelo. Além disso, essa molécula, durante a intérfase, ela se duplica. A gente viu na semana passada que este cromossomo aqui é composto de duas cromátides irmãs. As quais são unidas por um centrômero. Certo? Então, é essa estrutura que a gente vê aqui no equador da célula, na parte mais central da célula, tá? Cada um destes cromossomos que você vê é composto aí de duas cromátides irmãs, cópias idênticas entre si, unidas por um centrômero. Nesta fase, você tem o grau máximo de condensação, ou seja, esta molécula está no seu grau máximo de enovelamento. Por que é importante enovelar esta molécula? Porque daqui a pouco você vai ter a divisão e essa molécula precisa estar íntegra. Ela não pode sofrer mutações, ela não pode sofrer quebras. Enquanto mais enovelada ela está, mais protegida ela se encontra de quebras, de mutações, de riscos que ela pode ter, certo? Na anáfase, que é a terceira fase da mitófase, da mitose, perdão, né? Na anáfase, então, você tem a partição dos centrômeros, que são as estruturas que mantinham as cromátides irmãs unidas. A partir dessa bipartição, você vai ter, então, a separação destas cromátides, certo? Então, com a separação destas cromátides, cada uma delas é levada para um dos polos da célula. É o que a gente vê aqui, ó. Vou usar a mesma cor, ou uma cor próxima. Antes, essas cromátides estavam unidas. Agora, na anáfase, você perde o centrômero e estas cromátides agora vão ser levadas para polos diferentes da célula. Assim você garante que cada célula
que vai surgir desta divisão tenha exatamente o mesmo material genético, porque a gente já falou aqui várias vezes, cromátides irmãs são cópias idênticas de um mesmo cromossomo. Então você garante que essas células filhas tenham aí o mesmo material genético, ok? E quem traciona, quem puxa essas cromátides para os polos? Os centríolos, as fibras do áster, como a gente está vendo aqui, ó, elas atuando para trazer estas cromátides, cada um para o seu polo correspondente. Ao final desta anáfase, você vai ter então o mesmo número de cromossomos em cada polo. A partir do momento que você tem o final da anáfase, você começa a descondensar esses cromossomos, porque o principal da divisão já foi feito. O principal é dar a cada célula filha o material genético idêntico ao que a célula mãe continha. E isso já foi feito. A telófase quer dizer a reorganização dessas agora células filhas. A gente percebe aqui que elas têm o mesmo material genético, certo? Então, por conta disso, esse material genético, cada um em um polo, começa a ser reorganizado dentro de uma nova carioteca, tá? Toda essa parte de fuso cromático e de ásteres, né, ou centríolos, começa a se desfazer, ok? E, por fim, você vai ter a citocinese. O que seria a citocinese? A separação dessas células, a separação física final destas células. Então, no começo do processo você tinha uma célula, agora você passa a ter duas, certo? Cada uma com seu próprio material genético, cada uma com sua própria carioteca, com seu próprio núcleo, suas próprias organelas. Então, a gente chama de divisão celular, mas se a gente for parar para pensar, na verdade é uma multiplicação celular, né? Porque a partir de uma célula, você passa a ter duas, correto? Então, você divide uma célula inicialmente para que ao final deste processo você a multiplique. Você tem então agora duas células. Este é o processo de divisão somática. Agora a gente vai ver o processo de divisão gamética, que é nada mais, nada menos do que a meiose, certo? Só um momentinho, a gente vai abrir aqui a aula correspondente. A meiose é um processo um pouquinho mais complexo, pois você tem aí duas rodadas de divisão, ao invés de uma, tá? Então a gente vai falar aqui em prófase 1, prófase 2, metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2, telófase 1, telófase 2, ok? Então são duas rodadas de divisão aqui. Por que são duas rodadas de divisão? Porque além de dividir o material genético, eu tenho que reduzi-lo. Pensa comigo. Vamos usar o exemplo da espécie humana. A espécie humana tem no seu genoma 46 cromossomos. Certo? Se o espermatozoide tiver 46 cromossomos
e o óvulo também tiver 46 cromossomos, na fecundação, quantos cromossomos você vai ter? Quantos cromossomos este zigoto terá? É o normal da espécie ter 92 cromossomos? Não, né? Não é o normal. É o dobro disso. Então, você precisa de um processo em que, ao mesmo tempo que você divide a célula, você também divide o material genético desta célula. Pois, para você manter este número aqui, 46, este espermatozoide e este óvulo precisam ter a metade do número de cromossomos, correto? Você tendo a metade, na fecundação você terá então 46, tendo 46, você garante o número normal de cromossomos que a espécie contém. Então, nesta divisão, na meiose, além de dividir as organelas, além de fazer com que hajam mais células ao final, você precisa reduzir o número de cromossomos que essa célula filha terá. Por isso que a gente diz que é uma divisão reducional, tá? Depois, quando este espermatozoide encontra com este óvulo, eles vão restabelecer o que a gente chama de diploidia, o número normal de cromossomos que a espécie contém. Certo? Então, a gente tem aqui duas divisões consecutivas, que a gente vai chamar de meiose 1 e meiose 2. Obviamente, antes de entrar em meiose, você vai ter a intérfase da mesma maneira que as células que fazem mitose têm. Intérfase com G1, S e G2. Entrando na meiose 1, na primeira rodada, você tem a prófase 1. E esta prófase, ela é subdividida em várias fases, porque esta é a fase mais importante da meiose, de toda a meiose, tá? Pois é aqui que você vai ter um embaralhamento dos cromossomos para garantir variabilidade genética. Pensa em você. Você é fruto do espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe, certo? Você é idêntico a um dos dois? Não, né? Você tem características tanto do seu pai quanto da sua mãe. O que faz com que você tenha características tanto de um quanto de outro é o fato destes cromossomos estarem todos embaralhados, tá? E neste embaralhamento, quando eles se juntam na fecundação, você vai ter então características tanto de um quanto de outro, tá? Então, olha aqui, na primeira dessas fases da prófase 1, que a gente chama de leptóteno, você vai ter então a condensação da cromatina, ou seja, a formação do cromossomo. Estes cromossomos, eles vão se parear, ou seja, eles vão sofrer uma sinapse, certo? Estes cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles que você recebe um do seu pai, outro da sua mãe. Então imagina que o seu corpo agora está fazendo meiose. Na meiose,
Os cromossomos que você recebeu, um do seu pai, outro da sua mãe, estão se pareando, certo? Eles vão estar ali juntos. E a gente vai ver já já o que eles vão fazer depois que se parearem. No zigóteno, que é a segunda fase da prófase 1, vai ocorrer então o pareamento completo destes cromossomos homólogos. No paquíteno ocorre uma coisa que é muito importante. Tá? Estes cromossomos homólogos agora, eles parecem uma unidade só. Tanto é que são chamados de cromossomos ali bivalentes ou tétrades. Neste caso, você vai ter troca de material genético entre estes cromossomos. E por que isso é tão importante? Pois através dessa troca de material genético, você tem aumento de variabilidade, tá? Então imagine que você neste momento tem aí os seus gametas fazendo meiose, suas células gaméticas fazendo meiose. Os cromossomos que você recebeu, um do seu pai, outro da sua mãe, estão trocando fragmentos, estão fazendo permutações. Então, o material genético que você vai passar para o seu filho, para a sua filha, ele é composto de uma sequência totalmente inédita. Não é exatamente a mesma sequência que você recebeu do seu pai ou da sua mãe que você passará para o seu filho, mas uma sequência totalmente inédita, fruto do embaralhamento, fruto da permutação que houve dentro do seu corpo, tá? Você recebe do seu pai e da sua mãe conjuntos de cromossomos, o seu corpo encarrega-se de, na fase de paquíteno, embaralhar estes cromossomos. Então, o que você vai passar para o seu filho, para a sua filha, é uma combinação inédita destes cromossomos. Por isso que você, quando tem um filho, quando tem uma filha, ele tem tanto características que vieram do seu lado materno, do seu lado paterno, um pouquinho, né, do outro lado da família, ou seja, do seu esposo ou da sua esposa, porque são permutações que ocorrem, embaralhamento das características. O seu filho nunca será uma cópia idêntica, ou sua ou da sua esposa, do seu marido. Ele sempre vai ter características tanto de um quanto de outro, por conta deste evento aqui. Depois que ocorre essa permutação, você tem então um material genético totalmente inédito, né? Com uma variabilidade genética única, exclusiva. Cada célula gamética tem um embaralhamento diferente, ou seja, se você pega um dos seus gametas e compara com o outro, eles vão ser diferentes. Porque cada permutação ocorre de uma maneira nas células. Isso é um evento aleatório, tá? Por isso que dois filhos não são iguais, pois os gametas que dão origem a esses filhos são totalmente diferentes em termos de sequência genética. Depois que isso acontece, você vai ter então a sequência da divisão, tá? Você tem então a duplicação dos centríolos que vão migrar para os polos da célula. Ou seja, é como se fosse a sequência da mitose. Só que antes você precisa do embaralhamento dos cromossomos. Então aqui na metáfase 1, você tem o grau máximo de condensação, como a gente viu na mitose, tá? Então você tem aqui os cromossomos no equador da célula. Na anáfase 1, é um pouquinho diferente da anáfase da mitose. Por quê? Porque observa aqui. Na mitose, a gente viu que cada cromátide irmã
iria para um polo. Aqui você não tem a separação das cromátides irmãs ainda. Você tem a separação primeiro dos cromossomos homólogos. Então imagina que este aqui você recebeu do seu pai, este daqui você recebeu da sua mãe. O que aconteceu ali atrás? Eles trocaram fragmentos. Então, é um cromossomo pretinho com fragmento cinza. É um cromossomo cinza com fragmentos pretinhos. Ou seja, eles sofreram permutação, eles trocaram algumas sequências. Então, antes de você separar as cromátides irmãs, que seriam estas ou estas, você separa os cromossomos homólogos primeiro. Tá? Pois ao final dessa divisão, você vai ter o quê? 2 células. Só que esta é a meiose 1. A gente ainda vai passar pela meiose 2. Então, observa. Primeiro você separa os cromossomos homólogos. Estes cromossomos vão ser levados para polos opostos, tá? As cromátides irmãs seguem juntas, ou seja, o centrômero ele não desapareceu. Você continua tendo o centrômero ali unindo essas cromátides irmãs. O que você está separando aqui? Os cromossomos homólogos. Aqueles que você recebeu do seu pai e da sua mãe vão ser então separados. Certo? Ao final da anáfase, você vai ter então agora a telófase, em que você vai ter a reorganização da carioteca e, por fim, você vai ter 2 células filhas. Porém, estamos falando de meiose, e meiose é composta de meiose 1 e meiose 2. Então, ao final da meiose 1, o processo como um todo ainda não acabou, porque agora é hora de separar as cromátides irmãs. Primeiro você separou os cromossomos homólogos, ou seja, a partir deste momento, cada célula, se a gente estiver falando de uma célula humana, tem 23 cromossomos. Cada um destes 23 cromossomos conta com 2 cromátides irmãs. Então agora é hora de separar as cromátides irmãs. E como isso acontece? Através da meiose 2, que é idêntica à mitose que a gente viu agora há pouco. Observa aqui. Então aqui na meiose 1, você reduziu o número de cromossomos. Aqui na meiose 2, né, você vai ter 2 células filhas que vão passar por prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Estas 2 células filhas vão dar origem a 4 células. Tá? Sendo que cada uma destas células vai ter a sua porção de cromátides irmãs. Então, a meiose 2 ela é idêntica à mitose. A diferença é que está acontecendo em 2 células ao mesmo tempo. E essas 2 células, cada uma se dividindo em 2, darão origem a 4 células. Ok? Então, aqui na metáfase 2, você tem a condensação da região equatorial, igualzinho acontece na mitose. Na anáfase 2, você vai ter, então, a bipartição dos centrômeros. E aí, as cromátides irmãs vão se separar. É importante entender isso.
Aqui é a anáfase 1. E aqui, anáfase 2. Na anáfase 1, você tem separação de cromossomos homólogos. Enquanto na anáfase 2, você tem separação de cromátides irmãs. Por isso que ao final você tem 4 células filhas, cada uma com uma cópia dessa cromátide irmã, cada uma com metade do número de cromossomos da célula inicial. Ao final de todo este processo, você tem então a telófase 2, onde a carioteca vai se reorganizar em cada uma destas células. O citoplasma vai se dividir. Então, se no começo da meiose você tinha uma célula, ao final da meiose 1, você tinha 2 células. Estas 2 células vão se dividir ao final da meiose 2. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4 células. Cada uma com metade do número de cromossomos da célula inicial, cada uma com a sua cópia de cromátide irmã, ok? Ao final deste processo, você tem 4 células prontas para se metamorfosear tanto no espermatozoide quanto no óvulo, ok? Pessoal, esta é a aula de hoje. Como a gente está no final da segunda semana, eu peço que vocês agora façam os exercícios, pois a primeira parte do PET é composta de 2 semanas, né? Então a gente teve essas 2 aulas. Façam os exercícios agora no caderno, tá? Por enquanto não se preocupem em enviar no Conexão Escola, a gente está esperando que o sistema se estabilize para depois pedir o envio disso. Não se esqueçam, façam um cabeçalho antes, se identifiquem, coloque o nome, coloque a turma, certo? Faça à mão, deixe no caderno. Assim que a gente pedir, vocês vão enviar essas atividades, tá? Enviarem uma cópia, uma foto dessas atividades. Professor, eu imprimi o PET. Tudo bem, faça no PET e deixe pronto. Assim que a gente pedir, você envia este material para nós via Conexão Escola. Tudo bem? No horário específico, eu vou estar disponível no plantão de dúvidas. Então, quem precisar de mim, pode contar comigo, pode me chamar por WhatsApp. Um abraço para vocês e até a próxima, pessoal!